Irmãos, muito bom dia. É uma alegria estar aqui para trazer a palavra do Senhor à igreja. E como nós temos estudado aqui domingo após domingo, temos aprendido sobre a carta de Paulo aos Gálatas, a carta da liberdade cristã. E vamos nos lembrar rapidamente aqui por que Paulo escreveu essa carta, o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia é que falsos mestres, que são chamados aqui de judaizantes, estavam pervertendo o evangelho que fora pregado por Paulo. Então, eles estavam adicionando elementos à fé em Cristo Jesus para a salvação. Eles estavam dizendo que a fé somente em Cristo para sermos salvos era insuficiente. Então, eles colocavam elementos da lei, dizendo que Cristo é realmente Salvador, mas Ele não é Salvador completamente. Obrigado. Ele não é Salvador completamente, Ele precisa de uma ajudinha, né? E Paulo escreve um termo muito duro para os Gálatas, essa carta, né? Tamanha é a ofensa que é feita ao Evangelho quando é adicionado alguma coisa a ele, né? Paulo ele chama muita atenção, especialmente no início do capítulo 1, quando ele começa a carta aos Gálatas, no verso 8, ele usa a seguinte expressão: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Paulo recebeu o evangelho diretamente da parte de Cristo, e ele transmitiu integralmente esse evangelho aos Gálatas. E os Gálatas estavam sendo seduzidos por esses falsos mestres, por esses judaizantes, e corrompendo esse evangelho. É como se a justiça de Cristo fosse uma grande piscina de água puríssima. E os judaizantes chegassem e ensinassem aos Gálatas e dissessem: olha, essa piscina não está cheia o bastante. Eu preciso pegar aqui o meu conta-gotas da minha justiça própria, da minha obediência à lei, e pingar aqui para que finalmente ela seja cheia o suficiente. Mas o que Paulo diz é que ao fazerem isso, essas gotas dos judaizantes é um líquido contaminado. Ele contamina toda a piscina e aquilo ali já não é mais o evangelho. Perde o poder de salvação. O evangelho deve ser entendido tal como ele foi pregado. Para nós sermos aceitos perante Deus, nós vamos a Ele unicamente através de Jesus Cristo, sem nada em nós mesmos. Pois bem, meus irmãos, Paulo, a partir do capítulo 1, ele começa então a tecer vários argumentos. Argumento após argumento, mostrando que a lei, que a obediência à lei, que as boas obras, elas são insuficientes para nos fazer aceitos perante Deus. Que elas não podem ser usadas, somente a justiça de Cristo, por meio da fé. E agora, nesse final do capítulo 4, que nós vamos estudar hoje, Paulo encerra essa sessão de argumentos. Ele vai argumentar agora com base numa história do Antigo Testamento, a história de Sara e de Agar. Meu propósito, meus irmãos, é que ao final dessa mensagem, você seja capaz de responder a essa pergunta: Sara ou Agar, de quem você é filho? Vamos então abrir as nossas Bíblias nesse texto, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler mais uma vez, já foi lido no início. Diz assim, então, a Escritura: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura?
lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da escrava, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir o que ela tem a nos ensinar hoje. Pai, nós oramos a Ti, uma igreja, que Tu fales através desse texto hoje. Que Tu me capacites, Senhor, a falar com clareza e fidelidade a Tua palavra. E que também com o Teu poder do Espírito esteja atuando em cada coração aqui. Se há aqueles que não Te conhecem, Pai, que hoje seja o dia de conhecê-lo. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Então, Paulo trata aqui da história que é contada em Gênesis, Sara e Agar. E antes de nós entrarmos propriamente no texto, vou fazer um breve resumo do que é contado, então, lá em Gênesis. Isso começa no capítulo 12 de Gênesis e vai até o 21. Então, para aqueles que não conhecem, rapidamente, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, dentre um povo pagão, dentre povos idólatras, e faz uma promessa a Abraão. Ele diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, que de Abraão ele faria uma grande nação, e que a Abraão ele daria uma terra prometida. Deus faz essa promessa a Abraão, sem que Abraão tenha feito qualquer coisa, nem sequer pedido a Deus por isso. Mas então Deus destaca Abraão desse povo idólatra e faz a ele uma promessa. O tempo passa e Abraão vai ficando velho, ele não tem filhos, sua esposa Sara é estéril. Até que, em um determinado momento, Deus aparece a Abraão e reafirma a promessa que havia feito a ele. Abraão, por sua vez, pergunta ao Senhor: mas como isso acontecerá? Eu estou ficando velho, minha esposa é estéril. Segundo o costume da nossa época, quem será o meu herdeiro vai ser um servo damasceno que eu tenho, e não alguém gerado de mim. Mas o Senhor diz: não será ele o teu herdeiro, Abraão. Será um filho gerado de ti. E Abraão creu. E a Escritura diz que isso lhe foi imputada por justiça. O Senhor Deus então chama Abraão e mostra para ele o céu estrelado. E diz para ele: Abraão, a tua descendência será como essas estrelas. E naquela mesma noite, Deus faz um pacto com Abraão. Ele faz uma aliança. Ele ratifica a promessa que ele havia feito através de um sinal. Ele pede que Abraão pegue 3 animais, uma ovelha, uma cabra, e um cordeiro, parta eles ao meio e coloque numa espécie de uma estrada, cada metade virada uma metade diferente para a outra. Naquele tempo, os pactos eram celebrados dessa forma: se colocava um animal e a pessoa que passava por entre esses animais era como se ela estivesse dizendo que aconteça comigo o que aconteceu a esses animais se eu não cumprir a minha parte no pacto. Pois é interessante que Gênesis relata que quando Abraão faz isso que Deus ordenou, apenas o Senhor Deus passa por entre os animais, não Abraão. Ou seja, apenas o Senhor Deus assume a responsabilidade pela promessa que ele fez. Nada foi pedido da parte de Abraão. Pois bem, passa-se o tempo, mais alguns anos, e Abraão ainda não teve filho, Sara permanece estéril, até que Sara tem a brilhante ideia de pedir a Abraão que ele se deitasse com a serva de Sara, Agar, para que tivesse um filho com ela. Então esse filho seria o filho da promessa que Deus havia dado a Abraão. Bem, o que eles quiseram fazer aqui foi dar um jeitinho, dar uma ajudinha para que Deus pudesse cumprir a promessa dele. Abraão, então, concorda, ele se deita com Agar, e Agar, então, gera a Ismael. Porém, Ismael não é o filho da promessa, ele é fruto dos esforços humanos, ele é fruto do planejamento humano, e não da promessa de Deus. Passam-se, então, 13 anos desde o nascimento de Ismael. E o próprio Senhor visita Abraão na sua tenda, acompanhado de 2 anjos. E ele ratifica a promessa, mais uma vez. Dessa vez, parece que Abraão não entendeu na primeira vez. Dessa vez ele diz que Sara terá um filho. Antes ele tinha dito a Abraão que será gerado de ti. Talvez Abraão
tenha feito ali uma racionalização da promessa e, de repente, Agar dá. Mas não. Deveria ser da esposa, obviamente. Então, ele diz que Sara terá um filho. E, se vocês se lembram desse episódio, Sara ri naquele momento, né? Porque ela duvida, ela tem 90 anos. Como é que ela vai ter um filho? Abraão tem praticamente 100 anos. Mas o Senhor diz: há alguma coisa difícil demais para Deus? Eis que voltarei na primavera, e Sara terá um filho. A promessa do Senhor, obviamente, é cumprida. Gênesis 21, nasce Isaac. Isaac, então, começa a se desenvolver. Quando ele completa 3 anos, é feita uma celebração segundo o costume, quando ele é desmamado, né, porque era um período muito frágil para a vida da criança, então, quando ela completasse 3 anos, era comum que se fizesse uma celebração, porque ela passou por esse momento. E Gênesis 21 nos conta que durante essa festa que Abraão deu, Sara viu o Ismael, que nessa época já estava com 17 anos, já estava bem crescido, zombando e ridicularizando Isaac. E ela imediatamente vai a Abraão e diz para Abraão para que ele expulse Agar e Ismael. O texto que está em Gênesis 21 é o mesmo que Paulo repete aqui, no versículo 30. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O texto nos diz que Abraão ficou perturbado, porque ele amava Ismael, ele não queria fazer isso. Mas o Senhor Deus veio a Abraão e disse para que ele atendesse ao pedido de Sara. Por quê? Porque em Ismael seria conhecida a sua descendência. Abraão, então, obedece, expulsa Agar e Ismael, e Isaac, então, permanece como seu único filho. Então, meus irmãos, esse é um breve panorama aqui dessa história, que vai ser, então, retomada aqui por Paulo. E é importante nós termos esses detalhes bem em mente, porque eu vou chamando esses detalhes ao longo da nossa exposição. Vamos começando, então. Versículo 21 diz: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, não ouvem a própria lei? O que Paulo está dizendo aqui ele está chamando. Ele está chamando os judaizantes e os próprios gálatas que estavam ouvindo, que estavam sendo influenciados por esses judaizantes, para que eles prestassem atenção na própria lei, que eles diziam seguir. Vocês que querem estar debaixo da lei, não ouvem a própria lei? A mentalidade desses judaizantes é exatamente a mesma daqueles judeus com quem Jesus dialogava, cerca de 20 anos atrás, mais ou menos. Se nós observarmos aqui, quando Jesus falava com aqueles judeus, ele dizia o seguinte, João 8,32, texto muito conhecido, inclusive: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esses judeus responderam: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Em outra versão diz: Nunca fomos escravos de ninguém. Mas Jesus estava dizendo que eles eram escravos, e eles precisavam ser libertos. Mas a mentalidade do judeu é que, por ser ele descendente físico de Abraão, ele era livre e nunca foi escravo. Como é que tu, Jesus, vem dizer que eu preciso ser liberto? Então, o argumento de Paulo, que está no 22, ele diz o seguinte: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Vocês, judaizantes, que dizem que são descendentes físicos de Abraão, ouçam o que diz a lei que vocês seguem. Abraão teve 2 filhos e não apenas um. Quer dizer, se a descendência física é tão importante, vocês que procedem de Isaac, não tem diferença alguma com aqueles que procedem de Ismael. Porque Ismael também era descendente físico de Abraão. Então, onde está a diferença? O que Paulo quer dizer, então, é que a diferença ela não era de natureza física. Essa diferença era de natureza espiritual. Não importava ali quem era o pai deles. Na verdade, o que Paulo estava perguntando é: quem é a mãe de vocês? Quem é a mãe? E essa, meus irmãos, é a pergunta que eu faço a vocês hoje. Quem é a mãe de vocês? Você é filho de Sara? Ou você é filho de Agar?
continuando, Paulo nos diz que essa história se interpreta de forma alegórica. Ou seja, não é apenas literalmente que se interpreta essa história. Então, ele vai trazer do ponto de vista alegórico. E para que nós possamos entender, gostaria que vocês atentassem aqui a definição que William Hendrickson traz do que Paulo quer dizer com alegoria. Ele diz o seguinte: tais eventos históricos, os quais mencionei, tinham o propósito de comunicar outro significado, em adição a, estritamente literal. Deus nos deu essas narrativas, não só com o intuito de ensinar-nos o que aconteceu no passado, mas também para podermos aplicar as lições do passado à nossa presente situação. Portanto, essas coisas são verdadeiras como eventos históricos e muito valiosas como pedagogia vívida. É nesse sentido que Paulo disse que isso é uma alegoria. Então, Paulo não está negando o que aconteceu em Gênesis. Aquilo aconteceu de fato, tudo aquilo aconteceu. Mas, além do que aconteceu lá, há muitos ensinos que podem ser trazidos para nós hoje, através daquela história. E é isso que Paulo, então, vai nos falar através dessa alegoria. Então, ele começa dizendo que Sara e Agar são tipos de duas alianças. Elas representam duas alianças, ou dois pactos. Agar é a aliança mosaica, que é o pacto do Sinai, o local onde foi dada a lei a Moisés. Sara, por outro lado, é a aliança abraâmica, fundada na promessa que Deus deu a Abraão. Essa aliança abraâmica, ela aponta para Cristo, ela aponta para a nova aliança, como nós veremos. Então, para que nós possamos compreender aonde essas duas alianças se encaixam dentro do plano redentivo de Deus, eu coloquei uma espécie de um gráfico aqui, um infográfico, para que nós possamos compreender. Nós temos aqui, essa linha é uma linha do tempo, e nós temos aqui o período de Adão, desde a criação do mundo. Aqui nós chamamos de o período das obras. Deus, quando criou Adão puro, criou Adão com a capacidade de obedecer a Deus e de desobedecer a Deus. Para Adão, Deus deu um mandamento, que se ele obedecesse, ele viveria para sempre. Agora, se ele não obedecesse, ele morreria. Esse mandamento consistia em que ele não poderia comer o fruto proibido, pois Deus disse: no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. Então, enquanto Adão foi obediente, ele viveu. A partir do momento em que esse fruto foi comido, entra o pecado no mundo, o período das obras é rompido, e não há mais, a partir desse momento, justiça pelas próprias obras. Adão peca no capítulo 2 de Gênesis, e no capítulo 3, no capítulo seguinte, Deus já oferece a graça. Ali é pré-anunciado o Evangelho, ou o proto-evangelho, como nós chamamos. O Evangelho ainda é incipiente, ainda no seu início. Deus diz para Adão e Eva que o descendente de Eva haveria de vir e pisaria a cabeça da serpente. E a serpente, por sua vez, lhe morderia o calcanhar. O anúncio aqui é de Cristo. Deus anuncia, lá no Éden, que haveria de vir um segundo Adão, representando o homem. Como o primeiro Adão caiu, representando a humanidade, e com ele, a humanidade toda agora, está sob pecado. Haveria de vir um segundo Adão, para redimir o povo de Deus. E a partir desse momento nós entramos, então, no pacto da graça. Dentro do grande pacto da graça, nós temos, então, várias alianças que Deus faz com o seu povo. Há outras aqui que eu não coloquei, mas eu salientei essas duas. A aliança abraâmica, então, que é feita, conforme nós lemos em Gênesis, através dessa promessa, em Gênesis 12. E mais tarde, então, a aliança mosaica, que é quando o Senhor, então, no Sinai, dá lei ao seu povo. É importante, meus irmãos, nós entendermos, e tem sido ensinado aqui domingo após domingo, que a lei dada ao povo, ela apontava para Cristo. Ela tinha o propósito de mostrar o nosso pecado e de mostrar a necessidade que nós tínhamos de expiação, de perdão dos pecados. E ela apontava, em última instância, para aquele que viria e pagaria o preço da nossa condenação, que é Cristo, descendente de Eva, descendente de Abraão. Esse é a forma
correta, vamos dizer assim, de interpretarmos a Escritura. Porém, o que os judaizantes estavam fazendo era distorcer o entendimento da lei, distorcer o propósito da lei. Ou seja, no momento em que eles buscavam justiça através da obediência à lei, elas estavam buscando obediência por obras, assim como Adão, no período das obras. Então, o que eles estavam fazendo, na verdade, era isso aqui. E é nesse contexto que Paulo faz direta oposição entre a lei e a graça. Não é que a lei é má. A lei não é má. Mas o propósito distorcido com que os judaizantes estavam interpretando, e os judeus na época de Cristo, fazia com que ela, ao invés de apontar para o segundo Adão que viria para redimir, eles se voltavam para o primeiro Adão. E o período de obras já acabou. Por isso, aquele que tenta buscar justiça pelas suas próprias obras, pela obediência à lei, não pode ser outra coisa senão escravo da lei. A lei não tem poder para libertar você. Por outro lado, vamos voltar. A aliança abrâmica, ela aponta para Jesus Cristo. Se nós voltarmos um capítulo aqui em Gálatas, Gálatas capítulo 3, Paulo diz que a promessa feita a Abraão, ela foi feita não apenas a Abraão, mas a Abraão e ao seu descendente. E quem é esse descendente de Abraão? Gálatas 3,16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Portanto, a promessa feita a Abraão é uma promessa feita a Cristo. E nós dizemos promessa como se houvesse apenas um lado se comprometendo e o outro não. Mas essa promessa ela só é possível porque ela está estruturada em um pacto maior, onde há sim duas partes. E para nós entendermos, eu gostaria de trazer aqui as palavras de Charles Spurgeon, o que significa esse grande pacto. Esse pacto, ele foi firmado na eternidade. A promessa de que Deus se responsabiliza por tudo e Abraão não é porque tem só uma parte. É porque o representante do homem nesse segundo pacto está na eternidade com o Pai. É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria que lêssemos juntos os termos desse pacto eterno da graça, firmado antes da fundação do mundo, entre o Pai e o Filho. Nas palavras, então, de Spurgeon, diz assim: Cristo, de sua parte, compromete-se a suportar a penalidade por todo o seu povo, ou seja, por todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade, e por isso ele os representa. Por isso, ele se comprometeu a morrer, a pagar a dívida deles e a tomar sua iniquidade sobre seus ombros. O Pai, por sua parte, promete que todos por quem o Filho morre devem ser seguramente salvos. Considerando que eles têm corações maus, ele dará a eles um novo coração e colocará a sua lei em seus corações, para que nunca se desviem dele. E vendo que eles têm pecado, ele os perdoará e não se lembrará mais deles para sempre. O pacto das obras era: faça isso e viva, ó homem. Mas o pacto da graça é: faça isso, ó Cristo, e viverás, ó homem. Isto é, todos aqueles que o Pai deu a Cristo na eternidade, na aliança eterna. A diferença entre os pactos repousa aqui. Um foi feito com o homem, o outro com Cristo, como nosso representante. Um era condicionado à posição de Adão. O outro, condicional com Cristo, mas muito perfeitamente incondicional conosco, ou para com os eleitos. Não há qualquer condição. Ou se houver condição, o pacto lhes concede tudo o que eles precisam. O pacto concede a fé, dá o arrependimento, dá as boas obras, dá a salvação como ato incondicional e puramente gratuito, e garante a permanência na fé até o fim. Que glorioso, não é, meus irmãos? Que glorioso. Assim, não é errado nós dizermos que a salvação é pelas obras,
ou que a salvação é pelo mérito. Ela não deixou de ser em Adão, como nós vimos. Só que agora ela não é pelas suas obras, ela não é pelo seu mérito. Ela é pelas obras e pelo mérito do segundo Adão, que é o seu representante perante Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a lei, quando ela perdia o seu propósito, ela, em vez de nos guiar a Cristo, ela guiava para Adão. E essa mistura das obras da lei com a justiça que se buscava em Adão gerava toda essa confusão e essa escravidão que os judeus estavam inseridos. Porém, a promessa a Abraão, ela está estruturada nesse glorioso pacto eterno e que foi manifestado na história, na plenitude dos tempos, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito bem, agora que nós entendemos um pouco do que significam esses pactos, nós estamos prontos para entendermos a alegoria a que Paulo faz referência aqui. Vamos orar então para um comparativo entre Agar e Sara. Vamos primeiro explorar esses aspectos e depois eu vou partir para as diferenças entre Isaac e Ismael. Então, primeiramente, Agar, ela representa a antiga aliança, a lei, dessa forma distorcida, como nós temos aprendido. Bem, Agar, ela não era esposa de Abraão, ela era escrava. Ela foi dada a Abraão como escrava com o propósito de produzir, de gerar um filho livre. Mas isso era impossível. Filho de uma escrava, só pode ser escravo. Segundo ponto, Agar, ela é símbolo da carne, ela gera segundo a carne. O seu filho é fruto dos esforços humanos e não da atuação divina. Agar também simboliza o Monte Sinai e a Jerusalém atual. O Monte Sinai é na Arábia, é um deserto. Lá não é Sião, lá não é Jerusalém, lá não é terra prometida. Lá é onde a lei foi dada, que nesse contexto de interpretação distorcida representa, então, os esforços humanos para buscar aceitação perante Deus. Agar também corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Paulo diz aqui que, naquela época, Jerusalém vivia sob a escravidão da lei. Exatamente o que os judaizantes estavam tentando fazer com os gálatas. Eles viviam escravos achando que podiam buscar justiça própria através da lei, através da obediência à lei de Moisés. Então, nesse sentido, a Jerusalém era escrava. E, nesse sentido, ela é identificada com Agar. Sara, por sua vez, representa a nova aliança, a graça. Sara, sim, era a verdadeira esposa de Abraão. Sara nunca foi escrava. Sara só pode gerar filhos livres. E seus filhos são os verdadeiros herdeiros. Observe que Sara também já era esposa antes de surgir Agar. Assim também a promessa veio antes da lei. E o pacto eterno veio antes do período das obras. Ele foi firmado na eternidade. Tem alguns que dizem que, depois que Adão pecou, Deus, numa espécie de um pensamento posterior, decidiu fazer uma nova aliança, então, para salvar o mundo. Mas não foi assim. A palavra nos diz que Cristo é o Cordeiro de Deus crucificado antes da fundação do mundo. Como podemos ver aqui, em 1 Pedro 19:20, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Em Apocalipse 13:8, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Jesus nunca foi plano B da parte de Deus. Deus Todo-Poderoso e todo sábio não faz planos B. Seu decreto é eterno e é sempre cumprido. Vejamos também que, embora Sara seja a esposa mais velha, é Agar quem dá o primeiro filho. Assim, o filho da carne veio antes do filho da promessa e também o primeiro Adão, enquanto esteve no jardim. Era filho do período das obras e, por assim dizer, filho de Agar. Ele era agareno. Já o filho da promessa nasceu mais tarde. Também o segundo Adão, Cristo.
quando se manifestou na história, ele veio depois do primeiro Adão. Ele é descendente de Abraão e filho de Sara. Ele é mediador da nova aliança. Observemos que Sara gera a segunda promessa, mediante o Espírito. Interessante que o Senhor Deus esperou até que Sara e Abraão estivessem tão velhos que não pudessem mais ter filhos por suas próprias forças. A Escritura diz que Sara tinha cessado o costume das mulheres. Eles não tinham mais sequer relações sexuais. Para que ficasse claro que o filho de Sara era mediante a promessa, pelo poder do Espírito. E assim também muitas vezes acontece na vida do cristão. Às vezes nós buscamos sentido, às vezes nós buscamos justiça através dos nossos próprios esforços, mas não encontramos nada. E nos desanimamos, e Deus permite que isso aconteça. E nós desanimamos, até o momento que chega o desespero. Nós realmente vemos que não temos força nenhuma em nós mesmos. Quando não resta nada. Então, sim. Então, o Senhor vem e infunde no nosso coração a sua maravilhosa graça. Ele regenera o nosso coração e nos faz seus filhos. Não é assim com muitos de nós? Sara também corresponde a Jerusalém Celestial, a qual é nossa mãe. Aqui, certamente, Paulo se refere à nossa pátria celestial. Lá em Jerusalém, nós temos paz na presença de nosso Senhor Jesus. Jerusalém Celestial é o próprio céu. Assim, meu irmão, a sua pátria não é aqui. Se você está em Cristo, a sua mãe é Jerusalém. A sua mãe é Sara. Por fim, veja que Agar não se destinava a ser esposa. Ela não deveria ser outra coisa, senão uma serva para Sara. Da mesma forma, a lei nunca deveria se propor a salvar homens. Nunca foi o seu propósito. Ela foi projetada para ser uma serva do pacto da graça. Quando Deus entregou a lei no Sinai, de forma alguma a sua intenção era que os homens buscassem salvação através dela. Como nós já vimos, o propósito da lei não era esse. Lá em Gálatas 3, novamente, se voltarmos no verso 19, está muito claro. Paulo diz ali, 3,19, qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das nossas transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A lei tinha o propósito de mostrar a nossa necessidade de um Salvador. Ao mostrar o nosso pecado, ela mostrava que nós não tínhamos condições de buscar salvação por nós próprios. A lei, como já foi pregado, ela serviu de aio, como um tutor, alguém que conduz você, enquanto criança, pela mão, até Cristo. De forma que a lei, ela é boa. Romanos diz que a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Contudo, quando nós tentamos ser justificados pela lei, ela nos escraviza. As palavras de Spurgeon, a lei é uma serva maravilhosa para a graça. Não foi a trovejante lei que nos conduziu para Cristo? Nunca teríamos chegado a Cristo se a lei não nos conduzisse até ali. Nós nunca teríamos conhecido o pecado se a lei não nos tivesse revelado. A lei é serva de Sara para varrer nossos corações e fazer o pó voar, para que possamos clamar pela aspersão do sangue, para que o pó seja depositado no chão. A lei é, por assim dizer, o cachorro de Jesus Cristo, para ir atrás de suas ovelhas e trazê-las para o pastor. A lei é o raio que assusta ímpios escolhidos por Deus para se voltar do erro dos seus caminhos e buscá-lo. Se Agar se lembrasse qual era o seu lugar, Sara nunca teria expulsado. Da mesma forma, nós não pretendemos jogar a lei para fora da igreja, enquanto ela é mantida em seu devido lugar. Mas no momento em que o legalismo ele assume a posição de Senhor, desbanca a graça, então ela deve ser posta para fora. Sim. A lei ela não está acima do cristão, ela está sob o cristão. O cristão ele está sob a graça de Deus, mas ele não abandona a lei. A lei é como um caminho, um trilho, um padrão no qual ele anda sobre ela. Agora, nós precisamos estar atentos, porque Agar sempre pretenderá ser senhora.
E sabemos que Sara não permitirá isso. E Sara estará certa em tratar com dureza Agar e expulsá-la. Nós devemos fazer o mesmo. Se você observa no seu próprio coração, na sua vida, atitudes legalistas, você deve expulsar Agar do seu coração. Como ela está posta em seu coração? Ela é serva de Sara? Ou ela é senhora? De quem você é filho? Vamos observar agora, então, meus irmãos, a diferença entre os dois filhos, Isaque e Ismael. Se Sara e Agar são tipos das duas alianças, Isaque e Ismael são tipos daqueles que vivem sob cada uma dessas alianças. Isaque, filho de Sara, caminha pela fé e espera ser salvo pela graça somente. Ismael, por sua vez, caminha pelas obras e espera ser salvo por aquilo que ele faz. Muito bem. Ismael, então, nasceu segundo a carne. Não houve nenhum milagre na sua concepção. Ele é fruto da confiança no planejamento humano. Nascer segundo a carne aqui tem dois significados. Um, que ele nasce em virtude da capacidade física de Abraão e Agar. E outro, que ele nasceu segundo o seu propósito carnal, ou seja, confiança nos próprios esforços, que poderiam ajudar a Deus na sua promessa. Observe que Ismael também é o filho mais velho. Assim, o legalismo ele vem antes da fé. E conosco não é diferente. Nós nascemos e crescemos com uma mentalidade naturalmente legalista, ou então libertina, mas nunca sob a graça. Essa é a nossa condição natural por causa do pecado. A graça vem depois para nos abrir os olhos. Então, assim como Ismael era cerca de 14 anos mais velho quando nasceu Isaque, nós, quando nascemos de novo, temos um velho homem bem mais velho, e que, como nós vamos ver, ele nos persegue também. Observe também que Ismael é filho da escrava e nasceu para a escravidão. Assim, se Agar é o legalismo, Ismael é o próprio legalista. Vocês devem se lembrar da pregação que foi ministrada aqui a respeito da atitude de Pedro, lá em Gálatas 2, quando visitou a igreja de Antioquia. E, embora Pedro soubesse e conhecesse muito bem o evangelho da graça, naquela oportunidade ele agiu contrariamente a esse evangelho. E ele foi duramente repreendido por Paulo, porque ele fez distinção entre os irmãos, entre gregos, entre gentios e os judeus. Será que você não age assim também, às vezes? Esse comportamento de Pedro ele foi muito sutil. Não foi algo que aconteceu tudo no mesmo momento. À medida que os dias passavam, ele foi cada vez mais se afastando daqueles irmãos. Muitas vezes talvez você tenha agido assim. Você, talvez por causa de considerar a sua teologia melhor do que a do seu irmão, você o trata com desprezo. Ou por causa da denominação cristã a que ele pertence. Muitas vezes você se afasta. E ao fazer isso, você faz como Pedro, que diz conhecer o evangelho, mas age de forma contrária. E você se torna digno da mesma repreensão dele. Ou pior ainda, você pode até zombar, fazer piadinha, ridicularizar o seu irmão. Não foi exatamente o que fez Ismael em relação a Isaque? Se você faz isso, você age como Ismael, como um escravo, como alguém que não tem herança. Tome cuidado. Uma forma que você tem pensando. Sonde o seu coração. Sonde o seu coração. São sutis as atitudes do legalista. Vamos observar que os judaizantes, eles não estavam negando a fé em Cristo. Eles não estavam mudando de cabeça para baixo aquilo que os gálatas estavam aprendendo. Eles adicionaram pequenas gotinhas, pequenas alterações. Também há aqueles que agem de forma legalistas consigo próprios. Augusto Nicodemos, a respeito dessas pessoas, diz o seguinte: às vezes, no fundo do coração, muitos têm esperança de que serão aceitos por Deus por serem pessoas boas,
por não serem tão ruins quanto os outros, por fazerem determinadas coisas ou seguirem determinados preceitos. Quem pensa assim não nasceu de novo, não nasceu do Espírito nem da promessa. Está vivendo segundo a carne e é tão escravo quanto o filho de Agar. Querer salvar a si mesmo desse modo, sem depender das promessas de Deus, é semelhante à trama de Sara e Abraão, envolvendo Agar, em que o casal recorreu a um jeitinho humano para alcançar a promessa de Deus. Essa é uma atitude de quem não está dependendo da promessa de salvação da Escritura. Se Deus nos tratar com base em nosso merecimento, seríamos todos condenados ao inferno eterno, pois é essa a condenação que merecemos em razão de sermos pecadores. Quem insiste em se justificar por mérito próprio perante Deus é filho de Agar, vive na escravidão e será lançado fora. Então, se você confia, mínimo que seja, em si mesmo, você está totalmente perdido. Você será lançado fora. Você pode ter muitos anos de igreja, você pode ter ouvido o evangelho muitas e muitas e muitas vezes, mas se lá no fundo do seu coração você achar que Deus vai aceitar você, porque você é honesto, porque você é íntegro, porque você paga os seus impostos, ou seja mais o que for, que não seja Cristo somente, você é filho de Agar. Você será lançado fora. Vamos olhar um pouco agora para Isaac. Isaac, diferentemente de Ismael, nasceu mediante a promessa. Isaac nasceu por intervenção sobrenatural de Deus. Como vem dizendo, Abraão e Sara já estavam tão velhos, e Sara estéril, que eles não poderiam ter Isaac, mas por causa da promessa que Deus fez, Isaac nasceu. Não importa as circunstâncias. Se Deus fez a promessa, ela será cumprida. Isaac nasceu segundo o Espírito. Ele nasceu por uma ação milagrosa do Espírito Santo. E assim também somos nós, os crentes. Nós não nascemos por nós mesmos, pela nossa força. Nós nascemos do alto, nós nascemos pelo Espírito que Deus nos dá. Não nascemos segundo a vontade do homem, mas de cima. Então, mais uma vez, nós nos identificamos com Isaac, se nós nascemos de novo, se nós nascemos do Espírito. Por fim, Isaac nasceu livre. Ele era filho de uma mulher livre. Ele nunca será escravo, nem vai repartir a sua herança com um escravo. Você já sabe, então, se você é um Isaac ou um Ismael, você será um dos dois. Qual é a sua mãe? No verso 29, Paulo diz: naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito, e assim também é agora. Se formos olhar novamente para a nossa história, para essa alegoria, nós vemos que Ismael era mais velho e, portanto, ele tinha uma força maior que Isaac. Ele tinha uma força maior de argumento também. Sempre que os dois lutavam, Isaac caía, obviamente. Ismael é mais autoconfiante. Gênesis 16:12 diz que a mão de Ismael era contra todos e todos contra ele. Ou seja, Ismael lutava por si próprio, lutava por suas forças. Já Isaac é um rapaz tranquilo. Ele permanece somente por sua mãe. Quando ele é ridicularizado por Ismael, ele pode ir à sua mãe e dizer que Ismael zombou dele. Mas isso é tudo que ele pode fazer. Ele não tem muita força. Pelo menos não em si mesmo. Você se identifica com algum deles? Irmãos, perdão aqui. O que eu queria dizer é que sempre que nós entramos em disputa com legalistas, nós tendemos a cair. Porque os legalistas, eles têm o mundo todo ao seu lado. E eles discutem conosco no território deles, que é a sabedoria dos homens. Agora, um Isaac, ele não precisa disso. Ele não precisa disso porque ele é um herdeiro. A lógica de Isaac não está apoiada na sabedoria dos homens, está apoiada na sabedoria de Deus.
Olha o que diz Paulo na carta aos Coríntios. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o pacto da graça. Mas como diz o nosso versículo, haverá perseguição dos legalistas. Sempre houve. Continuará havendo nos nossos dias. A perseguição, portanto, ela não é só com violência e sangue. No caso dos Gálatas, eles estavam sendo perseguidos por falsos mestres. Esses falsos mestres, eles estavam colocando cargas sobre os Gálatas, cargas as quais Cristo já levou por eles. Então, meus irmãos, estejamos vigilantes. Estejamos vigilantes na defesa do verdadeiro Evangelho. Nós temos liberdade em Cristo. O Evangelho de Cristo, o qual nós entendemos pelo Espírito. Os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, eles não entenderão. Eles vão nos ridicularizar, eles vão zombar. É isso que eles fazem. Eles não nasceram do Espírito. Por fim, gostaria que os irmãos observassem agora os sinais externos desses dois rapazes. No relato bíblico, ao lermos a história de Isaac e Ismael, com exceção daquele momento em que ele zomba de Isaac, não há mais nada contra Ismael nas Escrituras. Ele aparentemente é um bom homem. Nós vemos que ele é obediente a seu pai e que o seu pai amava muito. Quando Sara pediu para que Abraão expulsasse Ismael e Sara, Abraão imediatamente clamou a Deus por seu filho Ismael. Isso mostra que ele amava Ismael. E mesmo Ismael ter sido expulso sem ter levado herança, quando Abraão morre, Ismael vem ao seu velório e sepulta Abraão juntamente com seu irmão Isaque. Isso está em Gênesis 25. É como, então, Ismael ele tem uma certa honra. Ele é um bom rapaz. Parece ser praticamente tão bom quanto Isaque. Assim, muitas vezes não há diferença entre o legalista e o cristão. Ambos são filhos visíveis de Abraão. Ambos estão na igreja local. Ambos tomam a ceia e são batizados. E o legalista ainda teria medo se não fizesse isso. Também vemos que Ismael, quando foi mandado embora, ele não viveu miseravelmente na terra. Ele foi próspero, ele tinha muitos dotes. Assim também o legalista. O legalista, ele obedece à lei, e em obedecer à lei, mesmo quando você não conhece a Deus, há muitos frutos disso, há muitos benefícios de ser obediente à lei. Então, ele poderá ter uma boa reputação, sim, poderá prosperar. Mas a recompensa dele será apenas nessa terra, ele não tem herança eterna. Como Jesus disse dos fariseus, eis que eles já receberam a sua recompensa. Deus não rouba a recompensa de ninguém. Aquele que for obediente terá seus benefícios da obediência. Mas se ele não é filho de Sara, não tem herança. Agora, se não podemos ver sinais externos nos dois, qual é a diferença entre eles? A diferença está no nascimento deles. Um nasceu segundo a carne, o outro nasceu segundo o Espírito. A outra diferença está nas suas mães. Um deles é filho de Sara, o outro de Agar. Um obedece a Deus como um servo vil e cruel, obedece por medo. Outro obedece a Deus como seu pai. Analise o seu coração. Por que você obedece a Deus? De que forma você obedece a Deus? Você vê a obra do Espírito no seu coração? O Evangelho nos ensina que ou Cristo é tudo, ou ele não é nada.
No momento em que você mistura Cristo com qualquer outra coisa, você perde Cristo. Cristo não pode ser misturado. Retomando aquele diálogo que Jesus teve com os judeus, que nós vimos lá no início. Aqueles que se diziam ser descendentes de Abraão, que jamais tinham sido escravos. Ao final desse diálogo, Jesus, conversando com eles, afirma: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu-lhes Jesus: eu lhes afirmo que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, a promessa dada a Abraão está alicerçada no pacto eterno. Ela está firmada e bem estabelecida com Cristo, nosso representante. Agora nós, que somos seus filhos, que somos herdeiros, segundo a promessa, aguardamos aquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Nós aguardamos a nossa Jerusalém celestial. Nós aguardamos a nossa terra prometida. Nós aguardamos Cristo. Essa promessa é para os filhos, não são para os escravos. É para os filhos de Sara, não de Agar. De quem você é filho, meu irmão? De quem você é filho? Agora, olhe. Se você não é filho de Sara, se você, depois de ouvir isso, chegou à conclusão de que não é um Isaac, eu tenho a dizer que há esperança, sim, para você. Que você pode, sim, fazer parte nesse pacto. Deus espera que você desista totalmente da sua justiça, dos seus esforços para procurar ser aceito por Deus, de tentar alcançar a Deus por qualquer que seja os seus méritos. Se você acha que é bom o suficiente, é porque você não é. E pode ser que Deus espere você até chegar no último momento, quando você não tiver mais força alguma, você clamar como um pobre miserável por Deus. Ele ouve. Eu tenho uma boa notícia. Ela está lá no Evangelho de João 6, verso 37, e faz parte desse pacto. Ouça bem. Jesus diz: todo o que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Meu irmão, se você anseia por buscar a Cristo, vá a Ele. Porque isso é um sinal de que você foi dado a Cristo pelo Pai, já na eternidade. E se você for a Cristo, Ele promete, de modo algum, você será lançado fora. Você não será tratado como Ismael, você não será tratado como Agar, você não será lançado fora. Vá a Cristo, vá com as mãos vazias, vá sem nada, e você receberá tudo. Vamos orar. Glorioso Deus, nós o bendizemos. Bendizemos porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és aquele, Senhor, que nos resgatou da nossa escravidão, à lei, ao pecado, à morte. Tu és aquele que nos salvou por meio de Teu Filho Jesus Cristo, sem nada que nós pudéssemos fazer, sem mérito algum, nem mesmo a fé que nós professamos essa fé nos foi dada, não vem de nós. Portanto, Senhor, receba a glória para todos sempre. Amém.